E aí galera, tudo bem? Como vocês já sabem, meu nome é Edmilson Oliveira e eu vou ser o professor de História e de Geografia de vocês durante esse ano aí de 2021, na Escola Fernando Azevedo. Quando a gente fala de História e Geografia, eu gostaria que vocês já tivessem em mente que as duas disciplinas vão tratar de um mesmo assunto, que é o ser humano, não é? Então, o objetivo tanto da História quanto de Geografia vai ser estudar o ser humano. Porém, com um olhar diferenciado. A história, por exemplo, vai estudar o ser humano e as suas ações ao longo do tempo, enquanto a geografia vai ter a responsabilidade de estudar o ser humano e a sua relação com o espaço. Não se esqueça disso. A história vai tratar do tempo e a geografia vai tratar do espaço. Beleza? Mas nessa aula de hoje nós vamos falar sobre história. No primeiro momento, é interessante que a gente saiba definir o que é história. E como já foi dito, história é a disciplina que vai estudar o ser humano e as suas ações ao longo do tempo. Qual a utilidade da história? Ou para que serve o estudo da história? A história serve para que possamos conhecer melhor a nós mesmos, né, enquanto indivíduo. Ela também vai servir para que a gente possa conhecer melhor a nossa sociedade e entender o funcionamento dela, não é? Então a história, ela pode te auxiliar a conhecer a sociedade em que você vive. Uma outra função, ou serventia para o estudo da história, é para que a gente não venha cometer os mesmos erros. Não é? Toda vez que a gente fala de história, a gente acaba falando de memórias. Afinal de contas, história não existe sem memória, da mesma forma que memória sem história é vazia. Um indivíduo que não conhece a sua história, que não tem memória, ele tende a cometer os mesmos erros já cometidos por ele mesmo ou por outras pessoas. Todos nós temos história. Isso é um fato importantíssimo. A gente não pode, de forma alguma, deixar de lado isso. Todos nós temos história. Dessa forma, a história que cada um de nós temos, nós vamos chamar de história individual. Porém, quando a nossa história se junta com a história de outros indivíduos, nós vamos tratar como sendo história social ou coletiva. A história social ou coletiva, ela é formada pela reunião de histórias individuais. Sem a história individual, a história social não existe. Se liga nisso. Sem história individual, não existe história social. Afinal de contas, a história social, como já foi dito, é o resultado da reunião das histórias individuais. Sendo assim, a sociedade, a gente pode afirmar, a sociedade não existe sem os indivíduos. Na história social, o indivíduo ele pode ser classificado como agente ativo e agente passivo. Essa classificação vai depender do grau de importância das ações tomadas pelo indivíduo ou pelo agente histórico, que é uma outra forma de chamar aí os indivíduos. Para que isso fique claro, quanto mais importante for a ação tomada por um indivíduo dentro da história social, mais ativo ele se torna dentro da história. Logo, um agente histórico ativo é aquele que tomou atitudes de grande importância, enquanto que aquele agente histórico passivo será o indivíduo que sofreu a ação e pouco praticou ações importantes dentro da história. Já na história individual, o indivíduo sempre será o agente ativo. Sempre. Não tem outro tipo de classificação para o indivíduo dentro da história individual. Sendo assim, não se esqueça nunca. Você é quem escreve a sua própria história. Vou deixar com vocês algumas atividades sobre essa pequena aula introdutória. Te peço que você copie as questões e resolva no caderno, coloque seu nome e turma, tire uma foto e me envie pelo WhatsApp. Qualquer dúvida
sugestão pode também ser enviada para mim nos comentários aqui, ou pelo zap lá no privado, para que a gente não fique congestionando o grupo da escola, beleza? Estão aí as questões. O que se entende como história, qual a utilidade do estudo da história, qual a diferença entre história social e história individual, quem é o agente ativo na história social, justifique a sua resposta, e podemos afirmar que na sua história individual, o seu irmão é o agente ativo, justifique a sua resposta. Meus queridos, nos encontramos numa próxima atividade e vou ficar aqui na torcida para que vocês se mantenham bem, seguros e protegidos aí, né? Contra toda e qualquer possibilidade de contaminação aí desse vírus que está assombrando não só a nossa sociedade, mas o mundo nesse momento. Falou? Um abraço para todos vocês e até a próxima.